Arraiado e seus sonhos é show! Arrasta o pé e compra logo o seu Totolec. Tem 180 mil reais no primeiro prêmio e ainda tem 30 mil reais do segundo ao quinto prêmio e mais 10 prêmios de 1.500 reais no Giro da Sorte. 5 para a capital, 5 para o interior. O Arraiado Totolec é show! Olá, sexta-feira, dia 5 de junho. Graças a Deus ela chegou. Veja agora o que será destaque na edição de hoje. Obras atrasadas, a ampliação do Aeroporto Internacional de Fortaleza ainda não foi retomada. Só lembrando que deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo. E a lei finalmente saiu. A PEC das domésticas foi regulamentada e a legislação pretende dar mais segurança aos profissionais. Fim de uma era. A TV analógica está com os dias contados aqui no Brasil. E na quinta e última reportagem da série especial sobre a reforma política, vamos debater o financiamento público e privado de campanha eleitoral. Uma boa noite para você. O Jornal União Brasil começa agora. Começa falando sobre a crise da saúde no Ceará. A situação não melhora e o Ministério Público Federal e o Estadual ingressaram com uma ação na Justiça Federal para que seja declarado estado de emergência na saúde pública. Na ação é pedida ainda a suspensão de festejos juninos com reversão para a saúde da verba prevista para os eventos e que a União se manifeste sobre a possibilidade de hospitais federais poderem oferecer vagas para atendimento de pacientes do SUS. Após a declaração de emergência, o poder público pode, por exemplo, contratar sem licitação bens e serviços dentro do prazo de 180 dias. Falando na crise, vamos agora ver os números do corredômetro do Sindicato dos Médicos do Ceará. 348 pacientes estão nos corredores dos principais hospitais públicos de Fortaleza. Nas 9 UPAs são 95, 6 estão entubados. No Hospital Geral são 57 e no Hospital de Messejana 65. No Albert Sabin, 55 pacientes estão nos corredores e 10 no Hospital São José. No Hospital Mental de Messejana, 6 pacientes e no Hospital do Cariri são 31. No IJF, a maior emergência traumatológica do estado, 29 estão nos corredores da unidade. Os números foram atualizados hoje, sexta-feira, dia 5 de junho. E vamos falar agora sobre as obras atrasadas. A ampliação do Aeroporto Internacional de Fortaleza está longe de ser retomada. E a licitação para o reinício da intervenção já foi finalizada. Um canteiro de obras ao lado do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, já denuncia que há algo grande que deveria estar sendo construído ali. Deveria, mas basta chegarmos perto para ver que a expansão do aeroporto continua parada. Uma cidade como essa, que é um ponto turístico, acho que segundo ou primeiro maior do Nordeste, né? Essa demora toda é um absurdo. A indignação da fortalezense é compreensível, já que nesta obra já foram investidos 52 milhões de reais e apenas 15% do planejamento foi executado. Uma empresa de Curitiba venceu a nova licitação e deve anunciar o recomeço da intervenção no segundo semestre deste ano. Para quem não se recorda, a obra foi iniciada em 2012 e, diante de atrasos e paralisações, o contrato foi rescindido por recomendação do Ministério Público em 2014. Não é só aqui, né? Acho que no país todinho, né? A corrupção está aí tomando de conta, né? Acho que isso aqui é mais como fosse tipo um marketing do governo, né? Para antes da Copa prometer e não fazer, né? E eu acho que vai demorar mais um pouquinho, viu? E deve demorar mais, sim. O último prazo dado para o término da obra é em 2019. Para se ter uma ideia, a primeira empresa que ganhou a licitação e abandonou mais recentemente tinha uma proposta de 336 milhões de reais. Agora, a nova empresa que venceu tem a proposta de 371 milhões de reais. Lembrando que esta obra deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo de 2014. É um aeroporto que tem muita conexão, né? Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. É uma coisa que está prevista e
E se não for realizado, alguém ganhou dinheiro com isso. E depois que a Caixa Econômica aumentou os juros para a compra da casa própria, o sonho de sair do aluguel ficou mais distante para boa parte da população. E o pior é que não há expectativa de redução dessas taxas. Paulo até encontrou o imóvel ideal para morar com a sua esposa. Mas difícil foi comprar o apartamento após as mudanças nas condições de financiamento da Caixa Econômica Federal. Pela alteração aí do que o governo propôs, a gente encontrou mais dificuldade na apresentação da própria documentação, da aprovação do crédito, do limite para ser financiado. E aí a gente resolveu dar uma segurada, acho que o mercado não está muito propício para isso agora. O Banco Público reduziu o limite máximo de financiamento de imóveis usados de 80% para 50%. Este tipo de negócio representa hoje 27% de todos os imóveis financiados pela Caixa Econômica. É que a queda dos recursos da poupança, principal fonte usada para habitação, levou o governo federal a alterar as regras. No Ceará, nesse primeiro semestre, o mercado continua com lançamentos imobiliários, até existe a demanda, mas as vendas tiveram uma diminuição. Para a classe média, os imóveis usados, acima de 300 mil, é que nós estamos enfrentando um pouco essa redução. E os imóveis também, que são novos e de valores elevados, as vendas continuam normais. Os juros também estão mais altos. Pelo sistema financeiro imobiliário, que financia imóveis acima de R$ 650 mil, os juros passaram da faixa de 9,4% e 11% ao ano para o intervalo entre 10,3% e 11,6% ao ano. Diante desse cenário de elevação dos custos, os especialistas orientam cautela na hora de fechar negócio. Nós temos que saber exatamente o momento que o Brasil está vivendo. Nós tivemos em 2014 um reajuste salarial para as pessoas que ganham acima do salário mínimo. Pode ser até que não seja 780, que ganhou R$800. Essas pessoas tiveram um aumento de 6,1% no seu salário. Quem ganha acima do salário mínimo teve 6,1%. Como é que esta pessoa vai conseguir pagar um juro superior a 10%, que é o que a Caixa Econômica está cobrando? As únicas linhas que não sofreram alteração nas taxas foram as do programa Minha Casa Minha Vida, oferecidas pela Caixa e pelo Banco do Brasil, e que financiam moradia reais. Os juros continuam de pouco mais de 6% ao ano. E agora é lei, a PEC das domésticas finalmente foi regulamentada. A nova legislação é mais rígida e garante uma segurança maior aos profissionais. Antes, incomum era não se ter uma empregada doméstica nas residências de classe média brasileiras. Isso, Dona Marilza lembra muito bem. Já tive, hoje não, porque aí os meninos casaram tudo, eu fiquei sozinha, aí não tem necessidade mais. Eu boto só a faxineira, venho uma vez por semana. O costume de falar no feminino sobre esta profissão também vem desse tempo. E até hoje, apenas 20% da categoria não é do sexo feminino. Porém, os direitos trabalhistas para quem exerce serviços domésticos mudaram. Na última terça-feira, após anos de discussão, se tornou lei o que antes era conhecido como a PEC das domésticas. Os pontos mais importantes que foram regulamentados em relação ao que já estava em prática foram o adicional noturno de 20%, fundo de garantia de 8%, indenização por demissão sem justa causa de 3,2%, seguro acidente de 0,8%, salário família de R$ 26,20 para quem recebe até R$ 1.089,72 e ainda seguro-desemprego de até 3 parcelas. Até hoje, a lei vinha tratando os empregadores, os trabalhadores domésticos de forma diferenciada dos demais trabalhadores. Era uma discriminação sem razão de ser e que hoje o direito brasileiro corrige essa injustiça contra essa importante categoria. Sobre os gastos para os patrões, podemos dar o exemplo de quem ganha um salário mínimo, R$ 788. Com todos os encargos, o empregador gastará mais por mês R$ 157,60. Antes, com a PEC, esse custo era de R$ 63 mais em conta.
Outro ponto importante para facilitar a vida desses empregados é o Simples Doméstico, que o governo terá 120 dias para regulamentar. Um sistema de recolhimento simplificado, em que todas as obrigações o empregador vai recolher numa só guia. Com tantos detalhes específicos da categoria, é importante saber quando e como reclamar os direitos adquiridos. Ele vai procurar sempre as superintendências regionais do trabalho. Se for algo que diga respeito aos seus direitos previdenciários, que agora também houve uma equivalência, ele vai procurar a autarquia previdenciária, o INSS. E no próximo bloco, a TV analógica no Brasil está com os dias contados. A gente volta daqui a pouco. Uma festança de prêmios é show! Um estouro de felicidade é show! O Arraiado e seus sonhos é show! Arrasta o pé e compra logo o seu Totolec. Tem 180 mil reais no primeiro prêmio e ainda tem 30 mil reais do segundo ao quinto prêmio e mais 10 prêmios de 1.500 reais no Giro da Sorte. 5 para a capital, 5 para o interior. O Arraiado Totolec é show! Você está a um clique de um sorriso mais saudável. Acesse apvida.com.br/vendas e adquira o plano odontológico do Apvida, que oferece ampla rede credenciada, mais de 2.000 pontos de atendimento e cobertura completa, com urgência 24 horas, consultas, exames e cirurgias. Tudo por apenas 83 centavos ao dia. É a maior cobertura pelo menor preço. Acesse apvida.com.br/vendas e faça já seu plano. Apvida mais odonto. Mais motivos para sorrir. A era da TV analógica está com os dias contados. Com os brasileiros se acostumando cada vez mais com o sinal digital, o governo já decretou o fim do sistema antigo. Há mais de 60 anos, ela faz parte do dia a dia das famílias brasileiras. Com lugar de destaque em diversas residências, os aparelhos de televisão foram se modernizando e, com eles, a possibilidade de assistir uma programação em alta definição em diversos tipos de suporte. Mas para que essa modernidade fosse possível, as linhas de transmissão têm sido alteradas do formato analógico para digital. O sinal digital, a gente pode, além de transmitir áudio e vídeo, que é uma coisa que a TV analógica já recebe naturalmente, a gente pode transmitir também outro tipo de informação, aplicativos, arquivos texto. Aqui no Brasil, as primeiras alterações que foram feitas no início dos anos 2000 têm prazo para ser concluída. A partir de novembro desse ano, a programação da TV aberta ficará disponível para o telespectador apenas em formato digital. A expectativa do governo federal é que até o fim de 2018 toda a mudança esteja concluída. A TV analógica tem mais de 60 anos de existência no Brasil, está consolidada, tem retransmissoras, ela chega nos locais mais distantes e a TV digital é relativamente recente, então é um processo ainda de instalação de transmissores de torre. O risco de apagão da TV aberta existe, já que milhares de brasileiros ainda possuem TVs com sinal analógico. De acordo com a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, mais da metade da população ainda tem os aparelhos de tubo, por exemplo. Segundo o governo federal, beneficiários do Bolsa Família receberão gratuitamente os conversores para o sinal digital. Sidclei Teixeira lembra que o adaptador mais em conta custa em torno de R$ 130 e os aparelhos analógicos só poderão funcionar com esse equipamento. Esse conversor é importante porque ele vai interpretar o sinal digital e mesmo que sua TV seja analógica, naturalmente receba o sinal analógico, ela vai fazer essa conversão. Em paralelo à substituição das linhas de transmissão, as emissoras de televisão também têm que se adequar. O investimento necessário é alto e num prazo relativamente curto. E o ministro do Supremo Tribunal Federal finalmente quebrou o silêncio sobre o financiamento privado de campanha eleitoral. Assunto para a pauta política. E a pauta está travada no Supremo Tribunal Federal há quase um ano. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e até agora não se posicionou sobre o seu voto. Mas em entrevista ao jornalista Mário Sérgio Conte, Gilmar afirmou que deve entregar a decisão até o final de junho, para que no segundo semestre a pauta seja apreciada novamente pela Corte.
Segundo ele, não dava para fechar a votação no período eleitoral de 2014. E na entrevista ele foi além. Afirmou que é no mínimo estranho que partidos que fazem uso desse tipo de expediente, de receber dinheiro de empresas privadas, que acabam resultando em casos como o Petrolão, hoje se digam contra esse tipo de doação. E na quinta e última reportagem da série especial sobre a reforma política, vamos debater justamente o financiamento público e privado de campanha eleitoral. Quando falamos em reforma, pensamos em algo grande, uma mudança significativa. Pois vamos dar uma olhada nesse exemplo. Se sua sala de estar fosse essa aí que está aparecendo na tela e que eu estou vendo aqui no celular, e após a reforma ela ficasse desta maneira, você ficaria satisfeito? Não. Não, por quê? Porque eu não vi mudança nela. Não, agora não, né? Por causa que não teve nenhuma mudança de uma para outra, né? A diferença é mesmo mínima, apenas um vaso de planta. E foi mínima também a mudança aprovada após a primeira votação na Câmara Federal para o financiamento empresarial das campanhas políticas. Se esta for a decisão final, empresas ainda têm permissão de doar para os partidos, mas não para políticos específicos. Os interesses políticos em torno das candidaturas, de alguma forma, têm sido beneficiadas por outros grupos de interesses que querem que tais candidatos sejam eleitos naquela conjuntura. O financiamento empresarial, por princípio, é uma distorção, porque a empresa, a pessoa jurídica, não vota. A eleição é o cidadão e o voto. Então, o empresário, como pessoa física, ele deve ter o direito de contribuir. Agora tem que ter o limite. Em toda essa discussão da reforma política, há também uma briga entre partidos aliados, PT e PMDB. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores explica que eles são contra a forma como está sendo levada a reforma e concordam em acabar com as doações de empresas. O PT decidiu proibir financiamentos empresariais para as campanhas de seus políticos após os constantes escândalos de corrupção no país. Nós estamos mostrando para a sociedade, mostrando para o Congresso Nacional, que era importante banir o financiamento empresarial. Se ele, afinal, for aprovado, se virar lei na Constituição, o nosso Congresso vai, como já foi aprovado antes, vai referendar ou não essa decisão. No entanto, os PMDBistas, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não concordam. O que vai mudar, na realidade, são as regras principalmente de acompanhamento dessas contas, de transparência dessas contas, porque, na verdade, vai permanecer a mesma forma. Agora é preciso limitar aí a contrapartida e as doações das empresas. A posição do PT acaba sendo um pouco contraditória, já que em 2014 o partido foi o que mais gastou em suas campanhas, com mais de R$1 bilhão utilizados. Somente para a reeleição da presidente Dilma Rousseff foram mais de R$350 milhões. No total, foram investidos em campanhas no Brasil, no ano passado, valores acima dos R$5 bilhões. Nossas campanhas são consideradas as mais caras do mundo. O equilíbrio político é que faz com que ajude a manutenção ou a hegemonia sociopolítica desses partidos majoritários. O tabuleiro de xadrez foi criado para representar um campo de batalha. E na política também é assim, uma guerra diária. Agora imagine se a diferença entre os exércitos fosse essa. É mais ou menos assim que os partidos mais modestos se sentem com as campanhas milionárias, que em sua maior parte são patrocinadas por grandes empresas. Enquanto a gente gasta valores módicos, basicamente com papel, produção de vídeo, muito pouca coisa, eles criam estruturas milionárias com milhares de pessoas pagas para fazer campanha. 2 vezes eu consegui ser vitorioso, eu acho que qualquer candidato tem condição de ganhar a eleição, baseado somente no financiamento de pessoa física. A pessoa jurídica, logicamente, vai dar um potencial financeiro muito grande para uma candidatura, tornando desigual o processo eleitoral. Para se ter uma ideia ainda mais aprofundada, as 10 maiores empresas doadoras investiram na campanha de 360 deputados eleitos no país em 2014.
Muitas vezes, tanta boa vontade acaba sendo retribuída com favores. Uma construtora que patrocinou a campanha do candidato X é a escolhida para fazer grandes obras em seu governo. Para este sociólogo, estamos em uma sinuca de bico. Não pode-se continuar assim, mas, segundo ele, o povo não aceitaria um gasto maior para o financiamento público. Pedro Albuquerque acredita que o dinheiro do fundo partidário seria o suficiente para manter as campanhas. Esse fundo partidário era, há pouco tempo, de 200 e poucos milhões. O Congresso Nacional aprovou o aumento desse fundo partidário, que a presidenta Dilma sancionou, que passou para mais de 800 milhões, num momento em que se cortam direitos dos trabalhadores. Então, o povo não aceita mais do que isso. E depois do intervalo, o governo do Ceará retomou o projeto Ceasa nos bairros. A iniciativa tem agradado a população. A gente volta já. Uma festança de prêmios é show! Um estouro de felicidade é show! O arraiado e seus sonhos é show! Arrasta o pé e compra logo o seu Totolec. Tem 180 mil reais no primeiro prêmio e ainda tem 30 mil reais do segundo ao quinto prêmio e mais 10 prêmios de 1.500 reais no Giro da Sorte. 5 para a capital, 5 para o interior. O arraiado Totolec é show! Neste domingo, às 11 horas da manhã, tem Circuito VIP. Você de casa vai conferir a festa de 65 anos da FIEC. Os 20 anos de carreira de Vicente Nério. E também o show de Fábio Júnior, que aconteceu aqui em Fortaleza. Neste domingo, às 11 horas da manhã. Eu espero você. E o governo do Ceará retomou o programa Ceasa nos bairros. A iniciativa de levar produtos de boa qualidade para mais perto da população tem agradado. Frutas, verduras e legumes. São mais de 50 produtos à disposição da população no ônibus do programa Ceasa nos bairros. Nessa parada, na Aldeota, em Fortaleza, muitos moradores da região aproveitaram para fazer as compras. A gente aproveita esse tempinho antes de ir trabalhar para vir aqui para essas compras, né? E os preços são bem atrativos. Eu acho boas frutas selecionadas e o atendimento é bom e eu gostei, melhor do que o supermercado. Criado em 2005, o programa Ceasa nos bairros voltou com força total. Em determinados momentos do dia, o ônibus fica assim, completamente lotado. Com rotas diversificadas, o ônibus passa em vários bairros da capital cearense. 2 dias no Campo do América, na Aldeota, segunda e sexta. Terça-feira no bairro das Cajazeiras, na Paulino Rocha. Quarta-feira no Lago Jacareí, Cidade dos Funcionários. Quinta-feira, Monte Castelo, por trás do Instituto dos Cegos, e sábado nós ficamos na Pacatuba, na Praça da Juventude. Para aqueles que estão dispostos a ter uma alimentação mais saudável, essa pode ser uma boa maneira, já que o consumo de alimentos in natura, sem adição de corantes e conservantes, auxilia no processo. Se você passa a utilizar uma fruta, um vegetal no seu dia a dia, você tem um alimento rico em mineral, em vitamina, em antioxidante, com teor certo de água, sem nenhum aditivo químico. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado, a expectativa é que a ação seja expandida para diversos locais, entre outros benefícios. O foco do projeto seria ampliar as rotas, porque hoje nós temos 30 bairros de Fortaleza pedindo os ônibus do Ceasa nos bairros. Essa ideia do cartão, que é uma comodidade a mais para os nossos clientes, a gente está pensando e está tentando exatamente fazer isso. Estamos com a ideia de colocar esse ônibus, quebrar esse paradigma de só se comprar frutas e verduras pela manhã, mas sim também à tarde. A ideia também é se colocar à tarde, de 16 até às 20 horas, onde em outros pontos que houvesse demanda. E em Fortaleza, o ginásio poliesportivo da Parangaba já viveu dias melhores. O local que deveria ser utilizado para práticas esportivas e o lazer da comunidade, hoje está praticamente abandonado.
Esse é o ginásio poliesportivo da Parangaba, em Fortaleza. As imagens revelam a situação de completo abandono. Na parte externa, as pichações nem permitem mais que a arte gráfica das paredes seja visualizada. As calçadas estão com buracos por todos os lados. A própria estrutura apresenta ferrugem. O cenário se torna ainda mais danificado quando visto de dentro. As telas das traves estão deterioradas. Na própria quadra de skate, única área ainda utilizada, há sinais de desgaste. Fora isso, a população reclama do mau uso do equipamento, além de demonstrar preocupação com a bandidagem. Tanto praça quanto isso aí seria bom que realmente tivesse manutenção. Seria uma forma dos outros jovens, né? Inclusive eu também, praticar esportes. Melhor do que deixar aí para os caras vagabundos pegar e se drogar aí, como já tem uns aí ocupando aí. O secretário municipal do Esporte e Lazer reconhece que o ginásio precisa com urgência de revitalização, mas não tem previsão de reforma no local. Até agora foi feito um cadastro no Ministério do Esporte com o objetivo de conseguir recursos para o equipamento. Vamos buscar a liberação desse recurso federal para fazer a reforma não só do ginásio da Parangaba, mas do ginásio Aécio Borba, do estádio do Bom Jardim. Quanto aos projetos que antes eram realizados no local, segundo a assessoria de comunicação, eles foram transferidos para o bairro Serrinha, porque um núcleo de ações que acontecia no ginásio não tinha público suficiente. Nas atividades que geralmente devem participar cerca de 50 jovens, por exemplo, só apareciam 10. Se há uma demanda da comunidade em que se garanta, né, a frequência de muitos jovens, nós podemos reavaliar a possibilidade de retorno do atleta cidadão para o ginásio da Parangaba. Sem data para reparos e sem verbas ainda firmadas, o ginásio poliesportivo da Parangaba deve continuar por algum tempo com problemas na estrutura e falta de atividades. Aos poucos, os frequentadores vão se afastando do espaço. E vamos agora para mais notícias do Brasil e também do mundo através das nossas imagens do dia. A primeira delas, no Distrito Federal, registrou casos de superbactéria em 3 hospitais e uma UPA. Ao todo, 35 pacientes apresentaram micro-organismo ao longo deste ano. A Secretaria da Saúde recebeu técnicos da Anvisa nesta sexta-feira. No noticiário internacional, terremoto deixou alpinistas ilhados no Monte Kinabalu, na Malásia. O tremor de magnitude 6 sacudiu a região e provocou avalanches. Não há relatos sobre vítimas. O Papa indicou o primeiro auditor-geral em nova medida de transparência no Vaticano. O auditor analisará as finanças e a administração de qualquer departamento. Libero Miloni responderá diretamente ao Papa. E fica por aqui a edição desta sexta-feira, dia 5 de junho. Continue com nossa programação. Só lembrando que sábado e domingo tem as edições especiais do nosso jornal às 11h30 da manhã. Um ótimo final de semana a todos e uma boa noite. União Brasil, informação além da notícia. No meio do lixo da vida, Deus vai lá e pega você, pega a gente, arranca do meio desse lixo e nos senta na mesa dos reis e diz: vocês são meus, vocês são meus, vocês são meus, vocês são meus. Programa Tempo de Revelação, com o pastor Zene Tinoco. Todo domingo, às 8 da manhã. Olá, eu sou Inês Viana e eu estou ligada na TV União, jovem de cara e de coração.
Olá, eu sou Alfredo Marques. E eu sou Freitas Júnior. Marque aí no seu relógio, diariamente, ao 12h30, você tem um encontro aqui com a gente no Da Hora. Fique por dentro das notícias do Brasil e do mundo, política, economia, cidadania e atualidades. Uma conversa descontraída, com tudo que você precisa saber e um pouco mais. Aqui diariamente na sua TV União, 12h30. Eu aguardo você. E eu também.